Olá pessoal, bem-vindos à nossa nona aula do curso de Substance Design. E nessa aula nós vamos aprimorar o nosso mapa de rugosidade, nosso Roughness Map, né? E fazer algumas alterações no nosso normal mapa, tá? Para na próxima aula a gente estar finalizando a nossa substância, né? Para poder parametrizar alguns atributos e posteriormente exportar ela para dentro da Unreal Engine. Bom, antes disso, de começarmos a trabalhar aqui no nosso Roughness Map, nós vamos organizar aqui os nossos nodes, né? Aqui os nossos nodes referente à cor, eles estão um pouco bagunçados, tá? Então vamos lá. Então vamos arrastar esse para cá, para dar algum espaço. Vamos aumentar aqui, né? Vamos colocar dentro aqui do frame as nossas máscaras. Vamos mover aqui onde é responsável pela cor do azulejo, né, pela cor do piso. Eu vou escrever aqui piso. E esses nodes aqui que são responsáveis pela cor do rejunte, eu vou adicionar um frame. Eu vou escrever do rejunte. Percebam que, mesmo sendo uma substância simples, ela já tem aqui várias seções aqui, o que não deixa ela assim tão simples, né? Já está aqui, tem um certo nível de complexidade já no nosso material, né? Então vamos trabalhar o mapa de roughness, tá? Então pessoal, entre as aulas eu modifiquei um pouco aqui o meu plano de fundo, tá? Eu vim aqui em View, em Cena, na cena aqui, Edit, tá? Eu diminuí aqui o meu plano de fundo e coloquei ele, deixei ele um pouco mais preto, tá? Que o padrão é 32, 32, 32, eu deixei ele 10, 10, 10, para que eu possa observar melhor, tá? E outra coisa, eu vou aqui em Display, eu quero que deixe a minha luz visível para que quando eu for manipular ela, eu consiga ter melhor controle da posição da luz, ok? Então, se nós olharmos agora, tá, o nosso roughness aqui, a gente só vai conseguir ver reflexo, pessoal, quando o nosso ângulo de incidência da luz ele estiver quase paralelo ao plano do chão, tá? Quanto mais mais perpendicular, ou seja, quanto mais assim ele tiver, ó, reto sobre aqui, menos reflexo nós vamos ver. Por quê? Porque ele é bem branco, ele é bem áspero, ele não reflete nessa direção. A gente vai ter apenas um pouco de reflexo quando o nosso ângulo for bem aqui, pequeno em relação ao plano do nosso material, tá? Se a gente olhar aqui, a gente não vê muitos detalhes, por quê? Porque está uma cor chapada aqui no nosso roughness mapa, né? Não tem muito o que se ver aqui ainda. Então vamos começar a trabalhar nisso. Bom, primeiro nós temos que lembrar o seguinte, né? Quanto mais branco, mais áspero, menos reflexo, tá? Então, a parte mais áspera de todo o nosso material vai ser o quê? Vai ser o nosso interstício, o nosso rejunte, né? Então, eu vou utilizar essa minha máscara porque ela justamente traz essa informação. Preto do lado e branco no rejunte, né? Preto nos pisos, tá? Então, se eu substituir aqui, desligar o meu node aqui e substituir pela minha máscara, veja o que? Que agora eu tenho um reflexo bem intenso, tá? Que reflexo. Ok? Veja que ele está bem espelhado aqui, porque ele está refletindo tudo praticamente, né? Deixa eu mudar minha luz aqui. Percebam como a minha superfície está lisa, né? Mas se nós olharmos aqui na nossa referência, ela não é assim, ela não tem essa característica, né? Ela não tem esse tanto de reflexo, né? Apesar que a foto foi tirada perpendicular, né, para evitar justamente esse tipo de efeito de luz e sombra, né? Essa foto aqui em específico, a gente pode supor que ela não tem esse nível do que? De reflexividade, né? Porque senão ia ter algum brilho aqui, né?
algum ponto indicando um reflexo mais forte. Então vamos voltar aqui no nosso piso, né? E vamos agora mexer com isso daqui. Bom, geralmente, né, quando a gente pisa, ao passar do tempo a poeira vai se depositando no piso, então ele não é uniforme, né? A gente não tem pisos com asperezas, com uma aspereza uniforme durante toda a parede, né? Então a gente tem o que? A gente pode usar aqui alguns mapas para simular esse efeito. Então alguns lugares vão ter mais reflexo, outros lugares vão ter menos reflexo, né? Isso é bem invisível, né, em paredes, por exemplo, de banheiro, né? Quando você toma banho, por exemplo, né, as gotículas d'água vão se depositando no azulejo, depois aquelas gotículas secam e a poeira que aquela gotícula carregou fica impregnada ali no piso e formam aquelas pequenas manchas, né? Então, para dar um efeito desse tipo, nós vamos utilizar aqui um mapa de ruído, né? Vou pegar aqui esse Grunge 1, tá? Percebo que ele tem um aspecto bem interessante assim para esses efeitos de sujeira e tal. Só que é o seguinte, preto, né, vai ser reflexo total e eu não quero nada com esse nível de reflexo, então eu vou selecioná-lo, apertar barra de espaço e usar um Levels Node para quê? Para diminuir o contraste, tá? Então eu vou diminuir aqui a intensidade do meu preto e vou diminuir a intensidade do meu branco também, porque eu quero que ele reflita, pelo menos todas as partes reflitam um pouco, né? Então, eu vou deixar ele aqui um meio tom, com uma variância, tá? Vou desselecionar tudo, apertar a barra de espaço, criar um Blend Node, vou ligar aqui o meu rejunte, vou ligar aqui o mapa de Roughness para o meu piso, vou utilizar aqui um modo adicionar, né? Então ele vai somar um ou outro, então o que era branco continua branco, tá? E eu vou ligar no meu Roughness Map. Percebam que muda instantaneamente, né? Se eu posicionar aqui melhor aqui, ó, vamos ver se eu consigo o efeito que eu quero que vocês observem. Percebam que tem aqui uma pequena variação aqui no reflexo, ó, bem aqui na borda, tá? Percebam que isso muda de acordo com o que eu viro a câmera, tá vendo aqui, ó, ele tem como se fosse uma rugosidade, algo assim, tá? Ele altera o modo de reflexo. É claro que se eu estiver perpendicular a ele, eu não vou ver esse tipo de efeito, né? Olha aqui onde está a face mais iluminada. Eu não vejo isso, tá? Por quê? Porque minha luz está incidendo diretamente, esse material está refletindo pouco, ok? E então eu não consigo observar esse fenômeno, né? Agora, quando eu estou aqui, ó, com a luz incidida nele, eu percebo que essas variações, tá? Outra coisa que ajuda bastante a vender esse tipo de efeito é o seguinte: a gente vai vir aqui no nosso Color Map, tá? Isso, pessoal, é uma dica muito interessante que eu aprendi não faz muito tempo, tá? Aqui na minha cor Uniform Color, eu vou misturar ela com um Black and White Spots, tá? Eu vou misturar aqui. Ele vai mudar aqui, mas... Opa, esqueci, tem que adicionar um Gradient Map, tá? Ó, se você apertar a letra D no seu teclado, ele deixa aqui no modo compacto, tá? Para ocupar menos espaço. Mas eu vou deixar, apertar D de novo, ele volta ao normal. Vou deixar normal para que vocês possam ter, visualizar corretamente todos os nodes que estão sendo aqui utilizados, tá? Eu vou usar aqui o Multiply e vou diminuir drasticamente a opacidade dele. Tá vendo que ele ajuda a vender um aspecto mais de piso, tá? Ele tem agora esse granulado, né? Se eu tirar aqui, ó, olha a diferença que causa. Isso que é só 0,07 de opacidade, hein, pessoal? Ó, ele já dá um aspecto mais realista. Na hora que eu vou analisar aqui, ó,
os meus reflexos, ele ajuda a vender melhor, né? Ele causa uma impressão um pouco melhor aqui do meu Roughness Map, né? Uma coisa que eu posso fazer também, né, é utilizar esse mapa aqui e misturar com esse mapa aqui, tá? Vamos ver como que isso nos ajuda. Vamos ver se traz algum efeito interessante. Eu vou pegar aqui o meu blend, vou pegar lá, vou utilizar o multiply e vou diminuir aqui e vou ligar no lugar do meu Roughness Map. Percebam, ó, que agora ele fica com um aspecto bem mais de sujeira. Ele vende bem melhor aqui, ó. Se nós... Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui a luz. Lembrando que a gente tem que pegar num ângulo bem paralelo aqui, para observar isso aqui. Olha só como vende melhor. Tá vendo nessa região como a minha rugosidade ela dá essa aparência de que ele tem uma camada de sujeira, que ele tem alguma coisa, ajuda a vender mais realismo para nossa substância. Apesar dela estar um pouco, né? Uma coisa que está me incomodando um pouco, tá, gente? Sinceramente, que é o nosso azulejo verde, que eu acho que ele está muito saturado, ele está contrastando demais aqui, tá? Então, para o meu azulejo verde, eu acho que eu vou diminuir um pouco a saturação dele, tá? Eu acho que agora condiz um pouco mais aqui com o meu ambiente. Tá vendo, ó? Ó, percebam o reflexo dele aqui, ó. Tá vendo? Bom. Ajustando aqui os nossos mapas, né? Percebam que agora eu tenho uma rugosidade um pouco mais fiel. Eu posso que eu vendo melhor o meu material. Vamos aqui só organizar, né? Esse node aqui não está fazendo nada, a gente pode deletar ele. Vamos selecionar aqui os nossos nodes, barra de espaço, frame, e vamos colocar aqui roughness. O nosso mapa está bem interessante, ó. Aqui em alguma região aqui ele brilha um pouco mais, tá? O nosso mapa agora está se vendendo um pouco melhor, né? E o problema que eu estou achando é que o normal mapa dele não está muito certo, né, pessoal? A gente pode ver que ele está muito protuberante. Mas na próxima aula a gente vai dar os acertos finais, né, para poder estar exportando a substância a partir desse nosso material aqui e depois importando dentro da Unreal Engine. Eu acho que por essa aula é só. Nos vemos na próxima aula.